Meu Neverero de longe logo adiante, uma paisagem tão linda eu vejo logo à distante. Olha lá aquele mero do meu bom Jesus do monte. Uma visão deslumbrante que eu gosto de apreciar, e depressa eu vou correndo, desejo ali chegar. A paisagem é a riqueza que eu adoro desfrutar. É fácil se apaixonar por essa linda princesa. Alguns chegando por lá constroem muita riqueza, e outros são seduzidos por sua extrema beleza. Capricho da natureza que a Borborema esculpiu, e o forte sertanejo desenhou e construiu. Caruaru é a essência desse imenso Brasil. Bem-vindos ao primeiro episódio do SESIcast. Hoje iremos aprofundar um pouco mais sobre a nossa cidade, Caruaru, que pode ser chamada como Princesinha da Agreste ou a capital do forró. Para aprofundarmos mais sobre os fatos da nossa cidade, trouxemos dois professores da nossa cidade, Soraya e William, que agora vou se apresentar um pouco para vocês. Bom estado aqui, né? A gente não fala que hora você vai assistir esse podcast ou vai escutar as nossas vozes, mas meu nome é Soraya Santana, eu sou professora da unidade de Caruaru, da área de Ciências Humanas. Olá pessoal, eu sou o William Bradley, sou professor de História aqui da unidade de Caruaru, trabalho principalmente com ensino fundamental e estou muito feliz da gente conseguir conversar aqui hoje sobre Caruaru, a nossa terra, a nossa capital do interior de Pernambuco, e muito feliz mesmo de participar dessa conversa aqui hoje. Muito obrigada por ser vinda. Então, como vocês mesmos já falaram, ambos são professores da área de humanas, certo? Então, eu queria perguntar para vocês, qual vocês acham que é a importância de Caruaru para o estado de Pernambuco? Bom, Caruaru, ela é colocada ali como um ponto principal sobre a questão do agreste, sobre a questão o clima, a questão comercial, né? É uma cidade em que ela consegue agregar vários estados em um estado só, que é Pernambuco, porque quando você observa, né, Caruaru tem um período em que um período semanal e sazonal, onde ela consegue agregar vários estados e assim a gente consegue também complementar comercialmente e culturalmente a nossa cidade. Isso, com certeza. E aí, até falando dessa questão de multiculturalismo, né, que a gente tem aqui em Caruaru, é só a gente pensar um pouco, né, e avaliar as pessoas que vivem aqui na nossa cidade. A maioria são de fora, vieram de outras cidades da região ou de outros estados, e a gente hoje tem uma Caruaru multicultural que reúne pessoas do Brasil inteiro, da região agreste, e ela é um verdadeiro polo econômico, educacional, da feira, né, que a gente não pode esquecer, cultural, né? Então essa é uma importância, sim, ímpar, né, aqui no estado da gente. Primeiro, agradecer vocês por estar aqui no nosso podcast. É uma grande honra receber vocês, professores da nossa cidade, que são símbolos pra gente, como inspiração, querendo ou não. E como vocês mesmos mencionaram, Caruaru é polo de várias funções, vamos se dizer assim, para Pernambuco. Como vocês acham que os pontos turísticos em Caruaru influenciam nesse ponto econômico da cidade? Eu vou pegar a feira, né? A gente tem vários pontos turísticos aqui importantes, e o turismo em Caruaru acho que compete com o polo têxtil para ver qual é o que mais tem rentabilidade, né? O turismo de Caruaru ele é imenso de forte, principalmente no mês de junho, a gente está chegando aí na época de São João. E a feira, a gente tem aí a feira de artesanato, a feira da Sulanca, a feira de panela, a feira de barro, inúmeras feiras, né? Falando aí de uma questão de tamanho, é a maior feira ao ar livre do mundo. E olha que Caruaru é uma cidade relativamente nova em comparação a outras cidades que existem, né? São Paulo tem mais de 400 anos, por exemplo. Exatamente, é mais de uma dezena de produtos lá dimensionados em feiras. Você tem dentro de uma feira só, no Parque 18 de Maio, você pode encontrar uma diversidade de produtos. Você pode encontrar o troca, você pode encontrar a feira de calçados, a feira de confecção, verdura, enfim. Então, como o William traz essa questão comercial, ela compete com a questão cultural. E, assim, de alguns anos para cá, a gente observa que essa questão cultural em Caruaru está recebendo um investimento bastante importante, né? Porque antes, alguns pontos eram desconhecidos. Mas pelo investimento cultural, o investimento cultural e socioeconômico que aquela representação traz para aquele ambiente, o poder municipal, o poder estadual, ele traz mais investimento e assim ele propaga
e faz com que esse leque de opções não esteja só para as pessoas que estão lá fora, mas para nós que estamos aqui e que por muitas vezes não conhecemos os nossos pontos turísticos. Isso. É só citar um exemplo que a gente está vivenciando agora, é o São João da Roça. Não é que Isso. por muitos anos ele foi ofuscado, ele acontecia, mas não se falava tanto sobre isso. Ele era muito, muito regionalizado ali, a gente tinha São João de Rafael, do Muricy, de Terra Vermelha, mas não se falava sobre isso, não era Ninguém sabia como acontecia, como era aquela comunidade, não é? Coisa muito conhecida, né? Exato. E aí, graças a esse investimento que só falou, a gente tem hoje uma visibilidade maior, a gente tem hoje acessos melhores, né? Então, Todo o estado, locais, a mobilidade, né? A mobilidade urbana também, ela faz com que esses pontos turísticos eles sejam também mais acessíveis ao cidadão caruaruense. Você observa a questão do Morro de Bom Jesus, né? A acessibilidade ao Morro de Bom Jesus, ela tem melhorado bastante a visitação, porque não é só um ponto turístico, ele é um ponto de esporte, ele é um ponto de observação, ele é um ponto onde você pode ali fazer uma selfie maravilhosa, você pode observar a lua, então ela ganha dimensões bastante importantes, consideravelmente para a nossa cidade. Sim. Essa coisa estatal, essa acessibilidade, essa divulgação, até ajudando da coisa que vocês falaram antes, tipo, trazer pessoas para Caruaru, chamar as pessoas até aqui. Enfim, vocês ainda nos falaram sobre a feira, né, que é uma coisa muito nossa. E eu não sei se vocês assistiram no desfile da Sapucaí, sabe? Mas os escultores de barro da feira, eles foram homenageados, né? Eu queria saber como vocês acham que isso afetou Caruaru, né? Como impactou tanto o desfile quanto a cidade, como vocês acham? Como influenciou isso? Essa visibilidade do barro de Caruaru, ela já é famosa, né? Caruaru, a gente tem peças caruaruenses sendo expostas em museus espalhados pelo mundo, né? Não é só aqui que você vai encontrar peças de Vitalino, você vai encontrar aí pelo planeta, Europa, África, a gente tem exemplares. Quanto mais visibilidade a gente tiver, melhor, né? Principalmente valorizando uma cultura que a gente sabe que com essa era digital, tecnológica, o cuidado, a vontade de conhecer as raízes culturais, ela vai diminuindo, principalmente das novas gerações, né? Isso, exatamente. E quando tem essa visibilidade, melhora bastante. E sem contar na troca cultural, né? Você observa que nós temos uma herança cultural da questão do forró. Então, levar o barro para o samba. O samba que é altamente ali no Rio de Janeiro, as suas raízes ali no Rio de Janeiro e tal. E trazer isso para a nossa cidade é também trazer a questão, como o William fala, a questão da visibilidade. E não só a questão da visibilidade dentro da questão das redes sociais, mas cada um de nós, quando a gente vai, o que a gente procura levar para uma pessoa que a gente vai visitar em outro estado. A gente leva um boneco de barro, a gente leva a nossa cultura, fazendo com que haja esse pertencimento. O caruaruense, ele tem esse pertencimento, desde a história do mestre Vitalino até a concepção do colorido das suas obras. E isso é muito interessante, trazer para o caruaruense e principalmente através do nosso processo de educação. Ele perpassa por isso. Então, quando a gente traz isso para a escola e a gente faz com que o aluno perceba também que isso é a nossa cultura, isso é a nossa história, também estamos aí fazendo essa concepção cultural, né? Nosso país, ele é miscigenado, né? Desde o início dos tempos. Isso. Os africanos, os portugueses, os holandeses que se instalaram em Pernambuco. Isso muitas vezes essa miscigenação, ela atrapalha ou de certa forma também ajuda. Lá no Alto Moura, por exemplo, ano passado eu fiz uma pesquisa de campo, onde eu falei com alguns trabalhadores do Alto Moura. Eles me falaram que muitas vezes nós dois caruaruenses só vimos o Alto Moura por um período de tempo e abandonamos o Alto Moura. Como vocês acham que a gente pode trazer uma melhor visibilidade para a cidade, para a nossa cidade, não só para os turistas? Porque isso, querendo ou não, também acaba com a economia da nossa própria cidade, da gente não ter uma visão especial pelo que a gente tem, pelo que a gente construiu. Olha, a questão do Alto Moura é uma questão muito peculiar, assim, porque se você observar o Alto Moura, ele tem atividades, finais de semana, né? Tem umas feirinhas culturais lá, certo? Onde várias pessoas vão expor não só a questão da arte do barro, mas a questão holística, tem muita questão assim, é bem interessante.
né? Eu acredito assim que uma propagação, ou seja, uma informação sobre o que está acontecendo e sobre o que tem no Alto do Moura, ou seja, nós temos uma pousada belíssima no Alto Moura, que é a pousada Casa da Gente, que você pode passar um dia inteiro lá de bem-estar com a sua família. Mas será que vocês conheciam essa pousada? Não é? E existem outros pontos. Existem também os bairros, né, lá que são altamente com características rurais, mas ao mesmo tempo urbana, aquela tranquilidade, aquela paz, né? Então, eu acredito que vem com a questão da divulgação. A divulgação municipal, ela precisa ser mais efetiva nesse processo dos pontos turísticos. É tanto que quando diz assim, vai ter um evento no Morro de Bom Jesus, vai todo mundo em massa para o Morro de Bom Jesus. Vai ter a Caminhada do Cuscuz, vai todo mundo em massa para a Caminhada do Cuscuz. Então, eu acredito assim que eventos relacionados a esses locais podem se trazer mais visibilidade. Certeza. E aí, a gente tem aí o exemplo do São João, como você falou, que o São João traz essa visibilidade, mas o resto do ano o Alto Moura fica meio que esquecido da própria população. Apaixonado, né? Mas a gente tem aquele centro do Alto do Moura, aquela rua central. Você passa pelo portal, você vê ali os bar de vidro, você vê a carne de bode, né, vários restaurantes maravilhosos que tem ali. Mas eles não têm, de fato, esse movimento durante o resto do ano. Eu acho que realmente é uma mistura dessa falta de incentivo que o Sol está falando. Talvez uma falta de segurança também, né? A gente sabe que existe uma violência no Alto do Moura que precisa ter um reforço de policiamento, de iluminação, da própria via, um calçamento adequado. Mas com um investimento adequado, a gente pode pegar até o exemplo do São João da Roça, que a gente falou agora. Olha aí, um investimento adequado esse ano está sendo um sucesso. O Alto do Moura pode ser outro caso de sucesso se tiver também esse cuidado, né, do poder público com ele. William, e também acontece também os investimentos, né, que muitos restaurantes que não são dali, mas no período alugam os locais, vão ali, fazem trazem os seus produtos para que as pessoas ali conheçam. É interessante. E no Alto do Moura, pessoal, existe a Noite da Seresta. Existe uma semana chamada que é a Semana da Seresta. Tem um encontro de poetas no Alto do Moura. Agora, só que a divulgação, ela é bem restrita. Acaba não passando aí para a população de modo geral. E é preciso furar essa bolha, né? Ver a questão da bolha, é preciso furar essa Que acaba prejudicando até a gente, que não sabe de tanta coisa. Que a gente tem acesso, mas não tem como agir com a gente. Não sabe o que tem. E principalmente na idade de vocês, assim, tem que conhecer mesmo a nossa terra, a nossa raiz. Né? Quando eu era mais novo, o pessoal fazia uma brincadeira falando que o Alto do Moura era quase outra cidade. Mas hoje, né, fala por causa da distância. Mas hoje em dia, se chega até a pé. Você vai ter que verdade. É porque antes era o seguinte, só mato. Aí você chegava no aeroporto, no Alto Moura. Isso. Agora a gente tem no trajeto só empresas e fábricas e indústrias. Tem o IFMR. Exatamente. E agora você chega no Alto Moura. Você vai a pé no estoque cheio. Então, assim, aqui, a conexão que é feita hoje no Alto Moura com Caruaru é uma conexão de local, né? Que tem em qualquer outro bairro. Bem mais acessível, né? Isso aí, com certeza. Falando nas empresas que o senhor mencionou agora, como você acha que as empresas que vêm para Caruaru, como multinacionais ou até marcas nacionais, trazem também essa visibilidade para a nossa cidade? Com certeza. A gente tem um distrito, né, aqui em Caruaru, que cresce cada vez mais. Muitos dos produtos que a gente compra no mercado, a gente não sabe, mas é feito aqui em Caruaru mesmo, né? Eles são produzidos aqui na nossa cidade. E cada vez mais é necessário ter esse investimento para crescer. A gente uma vez perdeu a oportunidade de ter uma fábrica da Sadia aqui por uma questão de tubulação de gás, né? Que a gente não teve essa estrutura. Então, assim, a gente perdeu uma fábrica imensa da Sadia, inúmeros empregos que a gente ia gerar, justamente por uma falta de infraestrutura, né? Então, assim, quanto mais grandes empresas vierem, significa mais emprego, né? Significa renda, visibilidade, certo? Sim. Vocês têm alguma memória com Caruaru que vocês falam? Nossa, essa memória me traz algo afetivo, algo que remete, algo especial para vocês com Caruaru. William, fala tu. Fala que eu vou só pra você calma, eu posso falar mesmo? Tá. Até com olhos dados. Tem que ir para o pouco para deixar se de fato eu vou dar uma dessa memória, né? Mas
Assim, eu não sou de Caruaru, eu sou abraçada por Caruaru, não é? E sempre eu vinha passar as minhas férias na casa da minha avó, certo? E eu estava até contando para o William ali sobre a questão do Morro de Bom Jesus, que quando eu vinha para casa de vó, né, a gente chegava assim de madrugadinha, estava amanhecendo o dia, mas estava muito escuro ainda. E quando a gente via assim a luzinha do Morro de Bom Jesus, todo mundo ficava em pezinho assim no ônibus, assim na poltrona do ônibus, mãe colocava 4 meninas assim, 2 poltronas, aí ficava todo mundo em pé, um escutava o outro, tá chegando, olha ali a luzinha de Caruaru. E quando eu chegava na casa da minha avó, duas memórias, né? Essa questão da luzinha do Morro de Bom Jesus e comer banana cozida com queijo, que era a comida que a avó sempre tinha quando eu chegava lá para estar na casa dela. Então, isso aí para mim até hoje, né? Até hoje eu fico pensando assim, toda vez que eu venho de algum lugar que eu ero, tá chegando em Caruaru. E a memória assim que eu tenho construído com as minhas filhas é do caldo de cana. Eu vou no mesmo caldo de cana há 24 anos. Só tomo caldo de cana lá em Arthur, pessoal. Caraca, de Arthur. Só tem 3 barracas perto dele. E eu digo a ele, não feche sua barraca por nada. Porque você faz parte da memória e da história dessa cidade. Da história das minhas filhas, da minha história. Então, todas as vezes que eu vou na rua, eu tenho que passar na barraca de caldo de cana. E com as meninas. E eles sabem o nome das minhas filhas, sabem a idade das minhas filhas. E quando chega lá, é uma festa. Mas só. Já veio mexer. Isso me lembra, Mônica, caldo de cana é maravilhoso. Então, assim, Pastelinho de queijo. quando eu era pequenininho, minha avó me levava pra feira de São Francisco e lá sempre tinha uma barraquinha de pastel logo na entrada. Ela sempre comprava. Era meio que o pagamento. A gente fazia a feira, eu carregava as sacolas e em troca ela me dava um pastel. Eu tenho uma memória afetiva. É justo, né? Mas assim, um ponto. Eu sou caruaruense, eu nasci aqui no bairro Pinheirópolis, passei a minha vida toda ali próximo à rodoviária. E a minha família tem uma ligação grande com o Serra dos Cavalos, porque meu avô tinha um sítio lá. E Serra dos Cavalos, para mim, é quase como uma segunda casa. Eu visitei muito durante a minha infância. Minha tia tem um sítio, meu avô tinha também. Então eu ia muito, a gente brincava, tomava banho de pica. Serra dos Cavalos é uma área de Mata Atlântica aqui na cidade. Então a Caruaru está numa posição geográfica de transição, né, da Mata Atlântica para Caatinga. Então você vai encontrar na mesma cidade quase que um semiárido que a gente vai encontrar quando a gente vai mais para a parte do norte da cidade ali, como quem vai para Toritama e tudo mais, ali é tudo seco. Mas se você vai um pouco mais para o sul, para o leste, que é ali como se vai para o Recife, exato. Então, aí você já pega ali um pedacinho de Mata Atlântica. E Serra dos Cavalos é água, é fantástico. Você tem matas fechadas, verde, chove sempre lá, tem muitas minas de água, riacho, bicas, você consegue ter uma experiência, né, de visitar a Mata Atlântica sem sair daqui. Então eu tenho uma memória muito querida com Serra dos Cavalos, que hoje está tendo um investimento um pouco maior, mas eu ainda sinto que pode melhorar. A gente pode ter um turismo verde aqui em Caruaru, sabe? Fantástico, né? Não é, exatamente. Com um investimento maior de pousadas, de trilhas, de acampamentos, a gente já tem isso, mas que pode melhorar. Você vê como turismo mesmo, turismo ecológico, né? Certa vez eu fui para uma cachoeira lá e eu passei exatamente 2 horas e 30 minutos dentro do carro para chegar à cachoeira, porque eu tive que fazer a volta todinha no Serra dos Cavalos. Aí depois as pessoas vão passar 2 horas e meia, tu podia passar 50 minutos vindo por tal lugar. Desse jeito, você não tem noção. Tem sinalização, Então, e você não tem noção do que você pode ver dentro daquela conexão lá em Serra dos Cavalos. Você não tem noção. É verdade. É lindo demais ali. É uma região muito linda. Mas carece, sim, de um investimentozinho para ter uma sinalização. Seria o turismo ambiental, né? Isso, exatamente. As pessoas irem sabendo que vão encontrar, não querendo estrutura para comida, essas coisas, não. Você vai sabendo que você vai para a mata, você vai para a natureza e que você gosta disso. Gosta de pisar na lama, gosta de subir barranco.
Então, assim, é um tipo de turismo que atrai muita gente, mas que a gente aqui ainda tá amadurecendo isso, sabe? Aqui na cidade. Eu achei interessante que, quando a gente perguntou das suas memórias de infância, né? Vocês dois falaram muito sobre a casa da avó e tal, tomar banho de bico e tal. Eu acho que hoje em dia, as crianças nelas não têm tanto essa experiência de tomar banho de bico, ou de ver a luzinha pra luz. Eu queria, por causa das telas, né, principalmente, que ficam muito estreitas dentro de casa, e não sai. Às vezes, por conta da violência, também não é mais tão seguro sair, né, pra ficar do lado de fora brincando até tarde. Eu queria saber de vocês, se vocês acham que esse aumento do consumo da tela ajuda ou atrapalha mais as crianças da nossa década, as crianças mais atuais, vamos dizer, a conhecer a história de Caruaru. Porque ao mesmo tempo que elas conseguem ver um pouco pela internet, né, conhecer algumas coisas, não, elas ficam sem saber de muita coisa porque não vão até lá conhecer. Isso. Eu queria saber pra vocês, se isso mais me ajuda ou mais atrapalha. Olha, eu vou falar com o mãe, né? Eu acredito assim que eles têm o momento da tela, a gente não tem como negar isso. Isso aí seria hipocrisia da parte da gente dizer que a gente nunca vai deixar o filho da gente estar plugado com a tela, né? Mas nesses momentos de ir a uma praia, de ir a um momento assim, um momento da natureza, um momento com a avó, na casa da avó, né? Eles conseguem fazer essa conexão. Você precisa direcionar, olha. Agora é o momento em que a gente, por exemplo, almoço de Dia das Mães, né? Se a gente deixar os moleques tudo lá, com os celulares plugados, eles não vão se interessar por aquilo, eles não vão vivenciar aquela emoção, tá? Mas é preciso ter um direcionamento. A hora da tela, aquele momento ilimitado, inclusive existem até uns aplicativos que podem ajudar, né? Mas a hora da tela é a hora da tela. A hora do momento em família é o momento em família. Exatamente. Isso aqui, eu amo o celular, amo o computador, adoro jogar videogame. É viciante. Isso aqui eu não vou negar. A gente hoje vive conectado, precisa mandar uma mensagem, aliar alguma coisa, às vezes vai atrasar. Isso aqui é ótimo. Mas a nossa vida não se resume a isso. E aí é que está o grande problema. Hoje, né, a gente tem um mundo muito conectado, muito digital, e que as pessoas, principalmente as mais novas, né, as crianças, estão esquecendo que existe vida fora do celular. Existe a casa da avó, existe o monte, existe a feira, existe uma cachoeira para tomar um banho. E é impressionante que cada vez mais a gente vê os pais mesmo que cedendo isso, porque parece mais cômodo você deixar ali a criança hipnotizada por horas no celular, porque ela não está dando trabalho, está só mexendo no celular, mas o tempo está passando e ela está deixando de viver a cultura, a cidade, a música. Ela está deixando de ter contato com a raiz dela. E aí ela cresce e ela acaba ficando sem essa bagagem que ele, Soraya, está trazendo aqui. E eu me preocupo se no futuro, Soraya, a gente vai ter pessoas que vão ter esse mesmo tipo de conversa que a gente está tendo aqui, dessa mesma história. Aqui em Caruaru, a gente tem essa coisa muito forte da festa junina, né? São João, São João, é tudo muito forte. Eu queria saber se vocês acreditam que Caruaru define esse padrão junino no Brasil. Nossa, ótima pergunta, né? Bom, muito bom. Olha, não sei se definir seria a palavra certa, porque o forró e a festa de São João é tradicional do Nordeste, né? De modo geral. Sim. A gente tem uma expressão maior aqui em Caruaru. A gente tem o maior São João, né? Temos aí uma competição. Mas eu não acho que a gente tem esse poder de definir o que é e o que não é São João, o que é e o que não é forró, porque essa é uma expressão que quando a gente viaja para qualquer outra cidade nordestina, a gente vai encontrar muito forte também. Só. E vendo nesse ponto de vista, William, é justamente o que nós observamos em outros locais, o que é o São João. Não é uma definição. É como, por exemplo, Salvador. Né? Salvador não define o carnaval da Bahia. É uma competição com Bahia e Pernambuco e Maranhão, Comboio, né? Enfim, são várias expressões culturais. Eu diria que nós definimos a questão do São João como uma expressão cultural muito forte do nosso povo.
desse povo aqui, no caso, caruaruense, o povo caruaruense. Então, nós temos uma definição cultural do São João como nosso ponto de partida cultural. Muito nossa, né? Muito nossa. Exatamente. E é até uma coisa a se pensar, né? É por isso que eu fiquei impressionado com a pergunta, porque ela levanta aí um debate filosófico, sociológico. Isso. Porque quando a gente fala de uma definição ou de um protagonismo de alguma coisa, a gente está tratando da cultura como se ela fosse uma coisa que eu pego e eu moldo ela facilmente. Não, Mas a cultura, né, ela é uma coisa que ela nasce ali, ela se desenvolve nas raízes, no povo cotidiano, dentro de casa. Quando a nossa avó cozinha banana para comer com queijo, faz parte da nossa cultura. Isso. Então, chegar a uma cidade e dizer que isso é ou não um patrimônio, se isso é ou não parte do Nordeste, eu acho até perigoso, até um discurso um pouco perigoso, que ele pode ser elitista, né? Ele pode chegar e dizer, olha, isso é cultura, isso aqui não é. Então, a gente tem que realmente analisar a complexidade do forró e do São João nordestino como um todo, né? Trazendo essa questão da complexidade, então nós não teríamos outras atrações se não fosse forró. Exato, exatamente. Inclusive, aqui você mencionou, né, Sol, que é a união do São João com o samba, por exemplo, que foi feita no Rio de Janeiro, né? No ano passado, em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, assim, a cultura é uma coisa muito viva. Ela é uma... Pujante, né? Nossa, não tem como eu pegar, não tem como eu moldar do jeito que eu quero. Ela se transforma de um jeito incrível, sabe? Por onde ela passa. O festival do Forró do Pátio não tá mais só lembrado do forró. Então, se tornou uma grande festa, um grande festival que atrai não só público da nossa cidade, da nossa região. Traz pessoas da Europa, de todo o Brasil, para entender um pouco mais sobre o funcionamento. Eu acho que alguns outros eventos como Rock in Rio, Detal, tem uma visão de evento. Você acha que essa visão pode ser trazida para dentro da cidade? Ela já está na nossa cidade. Né? A partir do momento em que se comercializa os camarotes, nós já temos uma comercialização da nossa cultura. Então, quando você vê uma atração europeia dentro do São João, e, por exemplo, atrações que poderiam estar no palco principal vão estar em outros palcos, você vê o reggae, você vê o samba, você vê o rock, tudo dentro da pluralidade cultural que é o São João. Então, nós escutamos vozes, né, das nossas filosofias, é uma indústria. O São João, o Rock in Rio, o Sambódromo da Sapucaí, é uma indústria comercial e cultural. Só vai chamar aquilo que vai produzir algum retorno financeiro. Com certeza. E essa é algo assim que é contraditório. Você dizer se isso é bom, se isso é ruim, porque traz um retorno financeiro expressivo à cidade. A gente não pode negar. Caruaru cada vez mais está tendo um São João muito grande e rico. Não só culturalmente, mas financeiramente falando, São João muito rico. Só que, por outro lado, ele é comercializável, né? Ele é um produto. E aí, acho que a lógica que a gente tem hoje do São João e que a gente tem que se acostumar com isso, apesar de muitos caruaruenses ainda não terem se acostumado, é de que o São João do Centro, ele é um São João puramente comercial. É onde a gente vai encontrar ali atrações como o Alok, etc. Que todo mundo vai. E não estou dizendo que isso é bom, que isso é ruim, eu estou dizendo que é um fato de que é comercial. Se eu quero no São João do Forró Pé de Serra, eu vou ter que ir no interior. Vou ter que... Exato, para você. Então, hoje a lógica do São João do Caruaru é essa. O centro é o comércio, como sempre foi, é o comércio aqui da cidade. E a cultura é comercializável no centro da gente aqui de Caruaru. E na peça, né? Na Fronteirões. É onde a gente vai encontrar aqueles sanfão raízes. Ainda vai ser São João. É onde a gente vai encontrar o cara com a sanfona, com o triângulo. E o casal ali se conhecendo e começando a dançar o forrozinho. Então, onde a gente consegue ver esse São João mais tradicional. Agora, no centro, a gente vai encontrar o evento, né? Como o Rock in Rio, que também é um evento. Exatamente. Sim, a da parte do forró está se tornando um evento. Esse ano vem Maturei, que o parte do forró, sendo um evento de São João. Esse papel. Exatamente. E aí você diz, oxe, mas
não tem nada a ver com o São João. De fato, não tem, mas a gente tem que entender que o São João do Centro de Caruaru, ele é um evento artístico, comercial. Isso, e que existe essa pluralidade nessa questão artística. É tanto que, para atender a gregos, troianos e marcianos, né, tem que atender a todos os povos. Então, é necessário se fazer essa logística, tá certo? Então, como o William fala, nós não podemos dizer que é uma coisa positiva nem negativa, porque traz um retorno para a cidade. Nós precisamos pensar também que há um retorno comercial e que nós vamos usufruir desse retorno comercial com os impostos, com tudo que é gasto aqui, porque muita gente vem gastar em Caruaru. É isso. Vai ser uma coisa que a gente já leva em consideração essa reflexão com o centro. Agora, no momento que isso também chegar nos interiores, quando o Matuê for pro Murici, a Loki for pra Pedra Vermelha, você, peraí, cadê esse hoje é tradicional? A gente vai ter aí realmente, vai ter que ter uma discussão muito mais aprofundada. É. Né? Mas, finalmente, essa é a lógica que a gente tem do São João, né? Isso. Enfim, como eu já acabou de falar, né, Caruaru tem tradições muito presentes, muito nossas. E nos outros lugares tem tradições muito dele. Então, fala a pena, assim, qual seria a diferença de uns cararuenses em relação às tradições de outras pessoas? Dos caruaruenses em relação à tradição. As nossas tradições em relação às tradições de outras pessoas. Qual seria essa diferença? Essa coisa que diferencia a gente das outras tradições? Você se refere a do Nordeste ou do Brasil, de modo geral, assim? Isso. Já quero. De todo. Tá? É como a gente falou, a gente aqui em Caruaru tá muito acostumado a vivenciar a cultura do barro, do forró, no dia a dia. Isso. Então, isso tá mudando, é claro, mas em casa mesmo, quando a gente precisa de uma panela, de uma roupa, a gente pode considerar de ir numa loja, ir num shopping, etc. Nós temos a feira, Exatamente. na feira por R$100 você faz uma feira imensa. Você compra tudo que você quiser ali, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito positivo aqui da nossa cidade, culturalmente falando. A gente tem uma feira, a gente tem um Alto do Moro, a gente tem um Morro Bom Jesus, que é uma questão cultural, mas também econômica, que muda a vida da gente, né? E que dá para equilibrar, não é? O comércio da loja com o comércio da feira. Porque não é que você vai encontrar coisas mais elegantes ou melhores na loja ou na feira, tá? Mas nós temos essa cultura, né? De irmos até a feira, ir até a Feira da Sulanca, na Semana da Praia, né? E a Feira da Sulanca, na semana que é a semana que antecede o São João, para comprar a camisa xadrez. A gente poderia comprar uma camisa xadrez lá na C&A, no shopping, mas se a gente comprar na feira vai ser melhor. Porque, além de tudo, a gente tem também uma concepção e tem um entendimento de que a gente também está ajudando um fabricante local, um comerciante local, uma pessoa também, um autônomo ali que está precisando daquele sustento. E que aquela pessoa que está ali vendendo, provavelmente foi ela que fez aquilo, né? Exatamente. Ela que fez. E, gente, é incrível. A gente tem na feira preço de shopping, às vezes. Quando você vai ali na fábrica da moda, né? Aquelas lojas, você tem preço de shopping. Mas entra na feira. Entra lá mesmo. Anda nos bancos lá dentro. Você vai encontrar preços assim que parecem de mentira. Você tem... Eu mesmo, às vezes, eu que sou caruaruense, acostumado a ir pra feira desde pequeno, até hoje eu me espanto, eu pergunto 3 vezes, isso aqui é quanto? Porque na loja é 4 vezes mais caro. Você chega no banco, tá baratíssimo, sabe? Você vê uma calça que é 150, R$200 numa loja, você vai pra feira, tá por 60. Exato assim. Tá certo, é R$60 ou é 3 vezes 60? Isso aí é a cultura econômica, né? A cultura socioeconômica. Nós temos a propriedade do nosso contexto social, né? E a questão econômica também. Então, eu acho que diferencia um pouco a gente desse contexto. Das pessoas que vêm de fora para as pessoas que estão em Caruaru. E isso é uma coisa que a gente vê em Caruaru. Faz parte da nossa cultura, né? É nosso. O papo tá muito bom, mas agora é da Power Dinâmica. E antes,
Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @SideCast. A gente tá no Instagram, TikTok, Spotify, YouTube. Twitter, YouTube, tudo. Então sigam lá. A gente faz uma dinâmica. Vocês já assistiram qual é a música? Já. A gente vai fazer uma dinâmica similar. A gente vai botar uma música pra vocês. E os primeiros 10 segundos dela, vocês vão tentar adivinhar. Se não conseguirem, vocês têm mais 5 segundos. Se não saberem por nada, vamos falar alguma frase da música pra vocês entenderem. Tá. Vamos lá? Vou abrir aqui no Spotify. O Spotify. Merda. Só na parece que tem só tem isso, né? Repertório bom. Eita. Não me lembro. É music. Sim. Pronto. Vai dar certo. Nome e cantor. A música é conhecida. Bem conhecida. Não vai cantar, não. Quando for lurana seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal de que o amor já chegou ao coração, tá bom? Ai, que sabe o nome da Isso, chat das meninas. Acertei. Acertou. Acho que é de padrão competição que você disse. They do wrong. Tem todo mundo. Essa demônio. Quem tiver acertou essa vai pro senhor. Eita, Maria. Vai. Gente, eu não conheço. Esse eu não sei, só me ajuda. Eu sei que era Iverônio. Certo, acertou. Rapaz, verdadeiro Caruaru, alguma coisa assim. Nossa, pai. Verdadeiro meu amor por você. Não? Tem Caruaru. Caruaru. Não, sei não. Não sei não. Caruaru explode de paixão. Não sei não. Então, bem, já não, sério. Acertou. Eu não olhei a tela. Deus, eu não vou acertar nenhum. Essa aqui, isso é Eu não vou dar certo. Só que você quer Certo, você certo. Isso é minha fala, põe pro seu. Chamei a potência. Caruaru do meu bom Jesus do Monte. Agora o cantor. É ajudar. Não, as especially early stars, then show right out. Just a little bit of house to find what you have and directly to pay little. Division. The info is starting to them lot. But when the others here set up for sale, that they Azubel. Bora o nome. Vai dar. Minha Caruaru. Minha terra é Caruaru. Mas. Caruaru. Não é coisa. Vai, menino, não sei. Eu acredito que é Caruaru do Jesus do Monte. É uma coisa do Morro do Bom Jesus. Oh, tu pega no mímica, Alejandro Dias. That's right. That's nada. Caruaru do meu passado. Caruaru do passado, né? É isso. Você fica. Oh, what do you have to out? Just the one at the top with of to toast. Oh, man, it's like it. Agora fazemos só deixar claro que atrás da câmera não tem ninguém. Other than a fallacy, Letra não no Proris. Essa falta já deve ser essas palmas. some flitter has not lost stop it. Being the Mais uma, vai. do server, só que você só pôs em uma vez. O meio do pai do server. So I don't have to pay it. Não, aí Mais 5 segundos. mais 5, né? Mais 5, mais. Simply by Father Brad. And what to do that'll be there up at the above. Rapaz, o doutor, eu acho Rafa Coco. Não, né? Ramta. Tira. não. Não. Vê quais eu quero tirar o pra saber se qualquer um. Pra saber se qualquer um. Eu não sei quem é. Parece que é flor do Mandacaru. Cara, que chivarri. Isso. Deixa eu ver a história, amigo. Não é. A música não eu não sei não. A música tem. E na lei. Acabou de tirar. O negócio era a minha que aceitou. Sai de coco. Ali, tira coco. Ali. 4. Pé de coco. Em vez de. É pra tirar No pé. Pra tirar a culpa. Eu quero me trepar no pé de coco. Eu quero tirar a coco. Vai ser um misto. The bleeding it was making me feel better. It's worse.
you can tell me share. How we was down me a Jensen at first. They tell me the was not spell stop is to get my school the ultimate real thank you. But he got this. Vai, você não sei tudo. O nome é pra tirar coco. A gente fala. Was the wild 30. That deficit of step is out of so good brother thing, right? Agora, What's the cat back to me? Feel. tu quer qual? A mais difícil ou a mais fácil? Tem que botar a mais fácil. Eu sei que as que não sabem não. Então talvez só essa saiba. Ó, Só recebe de todas. Sabe, look how I faz. Sabe, é what vai, do botão. Click. What to see? Touch up. What to put the não, aí tem que ter o cantor, pelo menos. deixar a vozinha, provavelmente não vou parar. Pronto, não, não, sem. Mais 5. Não, Mais fácil. vai. Fala o que ela faz. Isso aí eu não faço a mínima Também, ideia. também me ideia. Você até vê. Look, where I got the team opens now low strict. Ó, a música deve ser a casa do tio Dave. Mas a Raul cantando sem é não. Depende de Lara, Marcos Emberg, que é. Luizira. Oxi, Será aceitar? sei não, sei não. Eu muito bem. Isso eles falam, sabem, então é. Se não for pro o candeeiro deve tocar isso aí, forró do candeeiro. Caralho, forró do tio Augusto. Ó, acho que é o peixe, né? Quase. Agora eu era quase do dia dele. É, tá vendo? Foi quase. Agora, depois dessa descontração, né? Vamos continuar com as perguntas. Estamos preparadas? Eu acho que sim. Depois das músicas, não sei não. Eu fecho agora. Que triste. Fazer igual que o seu vai melhorar. Talvez na próxima. Eu confio nisso. Como foi pra vocês ver a cidade crescer tão rápido em tão pouco tempo? E o que vocês acham que ajudou nessa evolução da nossa cidade? O crescimento da cidade, ele é um direcionamento, acredito que proposta política como uma escola, né? Proposta política pedagógica de como vai crescer essa cidade. Então, a nossa cidade, ela não comportava mais, por exemplo, uma Avenida Agamenon Magalhães no paralelepípedo, ela precisava ser asfaltada, né? O centro médico, ele precisava ter um local próprio, né? A questão industrial também precisava ser ali arrojada. Então, a nossa cidade, ela cresce de acordo com as necessidades que são demandadas para ela. Daí, assim, como eu estou em Caruaru, deixa eu fazer a pauta. Há 35 anos eu estou em Caruaru, tá? E eu acompanhei o meu bairro, né? O meu bairro sendo construído, por exemplo, ali o Atacadão. Na fundação do Atacadão, eu atravessava ali o Atacadão a pé, pelo riachinho que tinha ali. Então, assim, ver esse progresso acontecendo é bastante gratificante. Porque eu sei que os meus filhos, aliás, as minhas filhas, os meus netos, eles terão um lugar muito bom para se viver, né? Precisamos melhorar, mas as benesses, né, dessa mudança, elas vêm de acordo com o tempo. Com certeza. Uma das coisas que eu acredito que tem influenciado muito esse desenvolvimento de Caruaru foi o investimento no ensino superior que a gente teve aqui. Caruaru ele é até hoje, né? É uma referência, assim, na formação do Agreste, tanto na formação de professores. A gente tem uma história aí com a Fafica, né? Com os professores da Fafica. Hoje não existe mais a Fafica, aquela conjunto de cursos ali foi para as SES, né? Que a gente hoje é outro grande centro universitário aqui da cidade. Então a gente tem o FPE, o UPE, nós temos universidades particulares. E esse investimento no ensino superior trouxe um retorno para a cidade, porque muitos alunos ficaram na cidade para desenvolver ela própria, né? Isso. Criaram seus próprios negócios, começaram a atuar em escolas e em empresas. E hoje a gente tem uma Caruaru enorme, está crescendo num ritmo que é difícil você acompanhar. Uma coisa que no ano passado, você passa aqui, por exemplo, a gente vai para lá pro lado do Chique Chique, e é tudo diferente. Não é? Então, você tem para lá pro lado do Chique Chique, você vai ter pro lado do Polo, que já é o outro lado da cidade, você vai ter pro lado do Alto do Moura, e para todos os pontos cardeais, Nós temos que andar. tá crescendo. E interessante quando você fala, William, da questão do ciclo, né? De que os moradores,
eles fazem esse ciclo, ou seja, eles não têm vontade de, por exemplo, ter uma formação, sair da cidade para atuar naquela formação. Eles preferem ficar na cidade, desenvolver os seus negócios, o seu potencial profissional dentro da própria cidade, né? E isso também faz com que a cidade evolua, a cidade cresça, economicamente, intelectualmente falando, né? Nós não temos mais aquelas posturas antigas que a gente tinha da questão de partidarismo, dessas questões assim, e hoje é muito mais abrangente. Hoje, a consulta do crescimento ela não é mais partidária, ela é ideológica, ou seja, ela é ideológica e sociológica, ou seja, precisa-se mudar a mentalidade para crescer. Aí, trazendo esse contraponto da questão de que o William diz assim, as pessoas elas fazem o ciclo. Por exemplo, o William foi uma pessoa que fez o ciclo, né? Ele estudou aqui, ele se formou, ele voltou para vir para cá para estar junto com a gente. Daí, então é interessante. E eu tenho certeza que ele não teria outro lugar melhor para trabalhar se não perto dos seus, na sua casa, né, com as pessoas que ele gosta ali ao redor. É muito melhor a gente trabalhar na nossa comunidade, no nosso entorno, do que estar trabalhando longe e longe das pessoas que a gente ama. Né? A sensação de pertencimento é muito grande. A gente tava até brincando naquela hora, você dizendo que tá quase morando no SESI, né, cara? Que tá fazendo muitos projetos e tudo mais. Eu sentia isso. Na verdade, eu sinto até hoje. Eu sinto isso até hoje. A minha vida inteira foi aqui, tive um investimento de fato. E esse retorno faz com que a gente se sinta em casa mesmo. Agora, vamos partir para mais uma dinâmica. Essa dinâmica vai constituir com massinhas. Você vai ter que reproduzir algum objeto do nosso cenário. O que, é que você acha que a gente deve reproduzir? É muito fácil. Milho. Pronto. O William tem só sabe é bonito, eu recompenso. Compensa. Meu Eu tenho um menos pensamento. É que a gente pensa igual. Ele Luiz, vê onde é que foi uma massinha? Man, eu started. Eu passo o boneco de palito. massinhas é para muito, não fazer o boi. Olha, esse boi. Vocês vão pegar a massinha, tentar reproduzir o boi, enquanto tem algumas perguntas para vocês. E tem muito tempo. Tem. A gente faz uma... Vocês podem pegar a massinha enquanto Escolha as massinhas, observe o objeto. eu coloco aqui o timing. Ai, meu Deus do céu. Ok. Sei não, gente. Cronômetro. Quando vocês estiverem pronto, só dá um ok que eu dou o play. Poxa, vou começar já, só tá começando aí já. Alô, Começa. Pode arrumar para achar. Pensa assim. Só tem os papéis que é pior. Não, não é pegando aqui, né? Vou falar você. começar. Começou essa daí. Meu Deus do céu. Vai, começa mais na festa, vai. Tem. Onde do Rio Ficota a cidade? Caruaru. É o Ipojuca. Pojuca. Qual time de Caruaru que já disputou competições nacionais e internacionais, muitos internacionais? É o Central? Também não é nem só pra isso. Foi, não vou dar certo, vou deixar. Você vai pegar Também era o ponto. Vai. qual a entidade nacional federalista da cidade? É a palavra da maior do Brasil. 18 de maio. Que fica a Sulanca. Sim. É? Não dá ver. Oh, não. Sulanca. Justo, da Honda. Isso também. Foi o cantor famoso e compositor que impactou a cultura de Caruaru, não só Caruaru, mas a região, e é conhecido como Rei Baiano. Luiz Bonasa, Rony do Almeida. Ele não dá. Ah, certo. É de novo lá. Ele acontece maiormente unido da cidade. Os testes. Faz qual rol? Pato da Mendes Soldados. E vai. O que foi reconhecido como patrimônio imaterial de Caruaru. Rony do Almeida. E material Olha. é a feira. A filha. Ó. É esse boi. Sim. Eu tô tão nervoso, gente. Qual é o nome da principal festa de Caruaru? Sim, fala festa São João, festa junina. O pessoal se pergunta. É isso. Era o pessoal do Better. Qual artista é reconhecido pelo bar de Caruaru? Mestre Vitamina. Eu peço essa pessoa. Eu faço a próxima. Vou responder agora. Deve ser. Qual
Qual é o nome de Caruaru antes de ser Caruaru? É a Fazenda Caruara. E ainda era Potós também. Então, eles... na verdade, tem vários nomes, né? Então, a gente teve aí uma série de nomes. Fazenda Caruru, Fazenda Caruara. Mas a mais famosa é a Fazenda Caruru, né? Caruaru. E tudo mais. E depois virou Caruaru. Esse nome Caruaru, ele... Ainda até hoje existe uma discussão de onde veio, né? Mas provavelmente veio de Caruru, de fato. Mas ainda existe um estudo de onde veio Caruaru. Enfim, enquanto vocês se matam pra fazer o boi, É difícil, poder ir e fazer arte, viu? Então, bater as Caruaru aí. amém. Enquanto vocês se matam pra fazer o boi, vou passar aqui pra lembrar de novo, pra vocês seguirem a gente nas redes sociais, @SalesCast, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, sigam lá. Tem um deadline. E o Enderman. Botei pra cá, gente. Parou. Puxa, Ah, meu. Primeiro, gente. Primeiro vamos ver o que Soraya avalia. Mas tem um ótimo técnico. Vamos ver. Depois de muitos anos de experiência. Vou contar isso aqui, Soraya, de perto. Tava sendo aquele boneco, fiquei sempre carregando. Olha, ia perder de novo Caruaru. Ele tem uma franja ali em fogo. Ela deixa pra ter encantado. E pra mim aqui, ó. Ei, ele A testa, ele tem uma franja aqui. Eu vou ter do laço. aqui, ó. De dois olhos. É só o nariz, é uma franja. Galera do senhor, professor. Puxa, Fred. Ué. Olha que abelha. E a negociação, Você chama, olha esse carro aí da velha. a negociação em conjunto. Agora, parecia que tá melhor. Mas que isso ia pra passear de trabalho em reposição. Isso é da hora, mas esqueça que tá um pouco mais boi. Coisa mais, isso tá parecendo lembra, esquece que tem a hora que Nariz, ó. Ele tem o buraquinho no nariz. Eu fiz o buraquinho no nariz. eu acho que pela rotação. Eu acho que você vai terminar trabalho. Não, vocês acham que quem ganhou? Quem ganhou? Vota aí, galera. Vota aí. Olha. Tá abrindo um assim, ó. É porque dá pra ver. Assim, pode. E tá assim, ó. Presta atenção, vai ter o enquete no Instagram depois. A gente vai colocar presta atenção, que é uma série de escolher e Clara venceu. Tirar a bola no meu, por favor. De acordo com nossos telespectadores da de trás da câmera, as votos decidiram que o que só é bem. Você quis falar, ele é o perfeito desse aí que teve E agora vamos encerrar, infelizmente, o episódio. Foi um episódio muito legal, divertido, descontraído. Queria agradecer vocês por estarem aqui no nosso podcast. Federico também, pra me falar com a esposa. Exposarem o tempo de vocês, conhecimento, querendo ou não. E se tiver outra oportunidade, se vocês comparecerem de novo, porque foi uma ótima conversa, vai repetir. Quem sabe com outro assunto, com Brasil, mundo. Sobre vocês, que vocês devem ter muitas histórias, como vocês contaram um pouco da história de vocês. Em Caruaru deve ter várias, com pessoas, pelo Pernambuco todo. Com certeza. E existem muitos temas que a gente pode abordar. O Humanas adora conversar, né? A gente estava até falando sobre isso. Então, existem inúmeros temas que a gente, com ciências humanas, seja numa abordagem histórica, geográfica, sociológica, Filosófica. a gente consegue trazer aqui e fazer uma reflexão e uma conversa nova, tá? Só não tragam mais música pra mim. Eu sou péssimo com isso. E esse é o prazer que dentro dessa nova ferramenta, né, que nós temos aí, o SESIcast, veio aí fazendo essa abordagem, trazendo o talento dos meninos, né, o talento dos junto aos professores, né, e sempre a nossa unidade aí, esse destaque que nós temos aí com os nossos alunos tão criativos, né, e trazendo essa proposta de conhecimento para nós. Isso é muito importante. Isso é a construção de uma referência. Com certeza. É isso. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, Cecília. E que agradecer a você, telespectador, por estar tendo seu tempo aqui, assistindo nosso podcast, nosso projeto maravilhoso que a nossa unidade disponibiliza. E aguardamos vocês no próximo episódio.